Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Alexandre Heck, barbeiro profissional há 8 anos, com especialização internacional em barbearia clássica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre máquinas. Eu vou criar o meu top 6 máquinas, baseado nas máquinas que eu já usei durante minha trajetória como barbeiro. Mas antes disso, se você chegou nesse vídeo e não está entendendo o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou falando, vai lá no meu canal no YouTube, assiste o primeiro vídeo que foi postado no canal, que lá tem um resumo e uma síntese de como está funcionando esse canal aqui. Esse canal é um curso online de barbearia grátis e a gente está levando conteúdo para os barbeiros, para entusiastas de barbearia, e o vídeo de hoje é baseado em uma sugestão de conteúdo que teve nos comentários. Antes de começar o conteúdo propriamente dito, iniciar o nosso vídeo, lembra sempre que é muito importante que você se inscreva nesse canal para ajudar o nosso canal a crescer, a chegar em mais pessoas. Ativa o sininho ali, porque toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai receber a notificação desse vídeo. E também curta e compartilhe esse vídeo para ajudar o engajamento, a esse vídeo alcançar mais pessoas. Então vamos lá, para o conteúdo desse vídeo. Teve muitas pessoas que comentaram nos vídeos, sempre comentam nos vídeos em que eu uso uma máquina de corte, que máquina é essa? Ah, me indica uma máquina. Ou mesmo lá no meu Instagram, o pessoal veio no direct, Alexandre, eu não tenho muita noção ainda, estou começando a carreira, não sei que máquina eu compro, quero comprar uma máquina top, mas tenho medo de investir. Então o que eu fiz? Eu criei uma lista com as 6 melhores máquinas, o meu top 6 de máquinas de corte, baseado nas máquinas em que eu já usei durante esses 8 anos de barbeiro. Talvez vocês não vão concordar com algumas, talvez você concorde com uma, discorde de outra, mas gosto é pessoal. E o meu gosto, pro meu gosto, eu reuni essas 6 máquinas. São as 6 melhores máquinas com as quais eu já trabalhei e eu juntei tudo. Questão de autonomia no corte, força do motor, RPM, uma máquina que não seja muito pesada, uma máquina que me entregue um bom resultado, que não sofra para cortar cabelo. E nesse vídeo eu não foquei em preço. Então não vão ser as máquinas mais baratas do mercado, vão ser as melhores máquinas com as quais eu já tive contato. Provavelmente tem algumas máquinas que podem ser um pouquinho mais baratas e entreguem uma qualidade, um custo-benefício tão boa quanto essas. Pode ser que sim, mas eu não tive contato. Então eu fiz essa lista e no final do vídeo eu vou deixar 3 dicas de marcas de máquinas que têm um custo-benefício melhor do que essas que eu vou mostrar. É um pouco mais em conta e você vai encontrar modelos de máquinas dessas 3 marcas que vão ter um custo um pouquinho mais baixo do que essas máquinas que eu vou mostrar e que também entregam um bom resultado para corte, beleza? Então vamos para o vídeo que eu vou mostrar na sequência. Da que eu menos gostei, mas que eu ainda assim gostei, porque está dentro desse top 6, até a que para mim é a top, que até hoje é a que eu uso, a que eu mais uso no meu dia a dia, a que eu mais gostei de trabalhar. Então a 6ª melhor máquina com a qual eu já trabalhei, eu ia fazer um top 5, mas eu não tinha como deixar essa máquina de fora, porque ela é uma máquina de entrada da Wall e ainda se entrega um bom resultado. Se você está falando de custo-benefício, talvez essa aqui seja a mais barata e a única que entraria numa lista de custo-benefício para mim, dessas que eu estou mostrando, que é a Super Taper da Wall. Ela é uma máquina de entrada da Wall, porém, aqui vai ser um pouco polêmico que eu vou falar, as máquinas da Wall não mudam muito, umas entre as outras. E por isso essa máquina aqui, a Super Taper da Wall, que às vezes ela é meio renegada, as pessoas vão direto para Magic Clip, ou para Senior, ou para Legend, e não olham muito para ela, talvez por ela ser mais simples, enfim, tem um design mais simples, é branco e preto, a logo, e é isso, não tem muita coisa. Mas ela não deixa nada a desejar em relação a qualquer outra máquina da Wall. A diferença vai estar no RPM dela, que é um pouquinho mais baixo. Então vamos para os detalhes da Super Taper da Wall. Primeiro, ela é a mais barata dessas marcas, dessa máquina de entrada da Wall, mas ela é ótima. Ela tem um motor que entrega até 5.600 RPM, então é um motor que não é dos mais fortes, mas também não sofre para cortar um cabelo. Ela tem uma alavanca igual às outras máquinas, retrátil, que você baixa e levanta. O recuo da lâmina é de 0,5, igual a maioria das outras máquinas da Wall. Ela pesa em torno de 287, 288 gramas. Eu pesei numa balança de precisão, deu essa média, 87, 88. Variou ali uma graminha mais, uma graminha menos, mas é 288 gramas ela tem. Então não é uma máquina pesada. Ela te dá uma autonomia de 90 minutos, então 1h30 cortando sem precisar botar carregar. O problema dela para mim é que, como o RPM dela não é tão alto, é o menor RPM das máquinas que eu vou mostrar aqui, é 5.600 RPM. Não apanha para cortar o cabelo quando ela está com a bateria totalmente cheia. Porém, quando a carga começa a ir embora, começa a sofrer um pouquinho para fazer o corte. Ela tem uma bateria de lítio, então o que eu aconselho a fazer? Cortou ali um cabelo, vai ter um intervalo entre um cliente e outro, bota ela carregar.
Mas para você que está começando um barbeiro iniciante e quer uma opção de máquina de uma marca renomada, uma marca boa, que é a Wahl, que é a marca dessa máquina, mas não quer investir tanto num primeiro momento, eu indicaria essa máquina. A Super Taper da Wahl é uma excelente máquina para quem está começando, não deixa nada a desejar em relação à ergonomia, você consegue segurar ela, não é algo que te incomoda a empunhadura da máquina, tem uma boa entrega, porém deixa um pouquinho a desejar na força do motor mesmo, na hora do corte. Ela vem de fábrica com uma lâmina taper, que é uma lâmina mais grossinha, o que facilita o corte exatamente. Como o motor dela não é tão forte, a lâmina taper ela facilita. Para cabelos um pouquinho mais grossos vai ter um pouquinho mais de facilidade. Se fosse uma lâmina fade aqui na máquina, em função do motor ser um pouquinho mais baixo, a rotação dele, você ia sofrer um pouquinho mais para cortar. Mas é uma excelente máquina, tanto que eu pensei em fazer um top 5, mas não podia deixar ela de fora, porque eu gosto muito dela, é uma máquina barata e com uma boa entrega. Então, a minha sexta melhor máquina com a qual eu trabalhei durante esses 8 anos de barbearia é a Super Taper da Wahl. E a minha quinta máquina preferida, dentro do top 5 de máquinas com as quais eu trabalhei nesses 8 anos de barbearia, vai ser meio polêmico porque para muitos ela é a preferida, que é a Magic Clip da Wahl. Por que que ela não é a minha preferida? Eu gosto de máquinas que têm um recuo um pouquinho maior, com exceção de uma das outras máquinas que eu vou mostrar, porque a minha top 1, uma ironia do destino, apesar de eu gostar de máquinas que têm um recuo maior, ela não tem esse recuo maior. Para mim, a Magic Clip, ela não muda muito, a não ser a lâmina, em relação a outras máquinas da Wahl. Ela tem praticamente o mesmo peso da Super Taper, tem 289 gramas. Ela entrega 90 minutos também de autonomia, então 1h30, exatamente igual à Super Taper. A diferença é que o RPM dela é maior. O RPM da Super Taper era 5.600, essa aqui chega a 6.000, então é um pouquinho maior. A grande diferença dessa máquina em relação à Super Taper é que a lâmina dela é uma lâmina fade, ou seja, é uma lâmina mais plana, mais lisa, zera mais. Na lâmina que bate ali, a lâmina móvel, ela é microserrilhada. Ou seja, ela zera muito mais, o fechamento dela é muito mais zerado, então ela te entrega um degradê muito mais zerado, muito mais raspado. Ela é perfeita para fazer degradê, tanto que é a máquina preferida dos barbeiros brasileiros, porque barbeiro brasileiro quase que só, a maioria gosta de fazer só degradê. Tanto que é uma dificuldade que a gente encontra nas barbearias, pessoal que seja muito bom com corte com tesoura. Mas esse é assunto para outro vídeo, falando sobre a máquina. Uma máquina com o mesmo formato da maioria das máquinas da Wahl, diferente da Super Taper, ela tem esse côncavo aqui na parte de cima de metal, onde você coloca o dedo ali. Então ela anatomicamente ela é superior, eu considero superior à Super Taper. Em questão de motor também ela é mais forte que a Super Taper. Eu não percebo tanto, igual eu percebo na Super Taper, ela perder desempenho quando a bateria começa a baixar. A não ser quando ela chega bem próximo de acabar a bateria, aí sim eu percebo uma diferença. Mas a Super Taper eu já percebo que quando eu já estou ali faltando uns 20 minutos para acabar a bateria, ela já começa a apanhar. A Magic Clip, na minha opinião, pelo menos nas versões que eu tive contato, né, da Magic Clip, quando falta 5, 10 minutinhos para acabar a bateria, aí sim, ela perde rotação mesmo, sofre um pouquinho para cortar. Uma máquina excelente para você que está pensando, gosta de fazer degradê, que é uma máquina que zere muito, que tenha muita precisão, que tem um motor um pouquinho mais forte do que essas máquinas de entrada, como exemplo a Super Taper, é a Magic Clip. Para mim, a minha quinta melhor máquina que eu usei durante 8 anos dentro da barbearia foi a Magic Clip Cordless, uma excelente máquina, também da Wahl, para mim a quinta melhor máquina. A minha quarta melhor máquina com a qual eu tive contato dentro da barbearia é a Fade Master, a Master Cordless da Andes. É uma máquina um pouco mais pesada, ela tem 379, então é quase 100 gramas a mais do que as máquinas da Wahl, as duas que eu mostrei antes. Porém, esse peso se justifica pela entrega de RPM. Ela tem 7.200 RPM, ou seja, ela tem 1.200 RPM a mais do que a Magic Clip. Outro diferencial dela é que ela tem uma abertura muito maior. Ela abre quase a mesma coisa que um pente 1, assim, digamos, se você pensar na grossura da lâmina junto e o ângulo que você pode dar com a lâmina encostada ou levantada do crânio ali, você quase consegue entregar um pente 1 somente com a máquina sem pente. Além disso, ela também entrega um desempenho igual aos da Wahl, 90 minutos, 1h30. Durante o tempo em que eu usei essa máquina, eu nunca percebi ela perder desempenho enquanto eu fazia o corte. Mesmo quando acabava a bateria, quando eu percebi,
ela simplesmente parava. Eu não percebia que estava acabando a bateria dela, a não ser pelo LED que começa a piscar. Ela tem um LEDzinho aqui embaixo, começa a piscar informando que a bateria está terminando. Fora isso, uma máquina toda feita de metal, o acabamento dela é incrível. Tem o mesmo funcionamento das outras máquinas, um botão que você baixa e levanta para ligar e desligar. Alavanca, baixa e levanta. As 3 máquinas que eu mostrei até agora, tanto a Super Taper, a Magic Clip como a Master Cordless, não tem catraca aqui na alavanca de levantar e fechar a lâmina da máquina. Então o principal diferencial dela, por que eu gosto tanto dessa máquina mais do que as duas que eu mostrei antes da Wall? Primeiro, abertura de lâmina muito maior e um RPM muito maior. Então eu tenho mais força e mais região para trabalhar a abertura e o fechamento da lâmina. Uma coisa irônica dessa máquina é que ela é uma Fade Master que vem com lâmina taper. Eu acho que o detalhe dessa máquina que tornaria ela ainda melhor, se você pensa em fazer um degradê, você gosta de fazer degradê, é uma lâmina fade. Mas para mim eu prefiro lâminas que têm mais facilidade de cortar. Normalmente, não é sempre, uma lâmina fade para cabelos mais grossos, mais molhados, ela põe um pouquinho para cortar. Por esses detalhes eu prefiro a Master Cordless. Uma máquina forte, uma máquina com grande abertura de lâmina e com uma lâmina que tem um corte fácil, assim, você corta o cabelo, não apanha, tu não percebe a máquina sofrer para cortar, o que eu já percebo com alguns tipos de cabelo, tanto na Super Taper como na Magic Clip. Então, para mim, essa aqui foi a 4ª melhor máquina durante esses 8 anos de trabalho com a qual eu trabalhei. E a minha 3ª melhor máquina é da Wall. A Wall tá metade do meu top 6 é da Wall. E aí vai vir mais uma polêmica, porque eu falei antes que as máquinas da Wall não mudam uma em relação à outra. A maioria prefere Magic Clip. E aí eu trago à frente da Magic Clip a Legend. A máquina da Wall, a Legend, para mim, é a minha 3ª melhor máquina com a qual eu trabalhei durante esses 8 anos. Por que eu prefiro a Legend? Qual as diferenças dela em relação tanto à Magic Clip como a Super Taper, que foram as duas da Wall, que estão nesse top 6? Primeiramente, a Legend tem o mesmo tempo de autonomia, 1h30, 90 minutos, botou o carregador, deixou carregar completamente, você tira ela, sem precisar botar a carregar, vai ter 90 minutos. Não diminui força de corte, autonomia de corte, quando chega perto do fim da bateria. Esse é um diferencial em relação principalmente à Super Taper, em que eu percebia isso. RPM dela. Tem o mesmo RPM da Senior, que não está nesse top 6 aqui porque eu não gosto da Senior. É 6.200 RPM, então é RPM maior do que a Magic Clip, maior do que a Super Taper e menor do que a Fade Master que eu mostrei antes. O peso dela é um pouquinho mais pesada do que as duas máquinas que eu mostrei antes. Ela tem 307 na medida que eu fiz aqui, talvez pode alterar umas gramas a mais ou a menos, dependendo da regulagem da balança, enfim. Mas todas as máquinas eu pesei na mesma balança e essa aqui foi um pouquinho mais pesada, teve 307. Então, mais pesada que a Super Taper, mais pesada que a Magic Clip e menos pesada do que a Fade Master. Qual que é o diferencial dela que pra mim, pro meu gosto, pro meu estilo de trabalho, me faz gostar mais dela do que das outras duas, em especial da Wall, que é a mesma marca, a marca-mãe dessas 3 máquinas que estão nesse top 6. A alavanca, a abertura da alavanca, ela me entrega quase a mesma abertura da Fade Master, ela entrega 0,7 de abertura, enquanto a Super Taper e a Magic Clip me entregam 0,5. Eu gosto de máquinas que abrem mais, porque eu consigo trabalhar muito mais a limpeza da graduação do meu degradê. Quanto mais abertura na máquina, mais possibilidade eu tenho de trabalhar. Então eu prefiro máquinas que abrem mais, a não ser que ela me entregue um diferencial muito maior, aí eu me adequo a trabalhar com uma máquina que tem uma abertura menor. Mas fora isso, as máquinas da Wall, até hoje, a não ser que tem alguma grande novidade, elas basicamente são a mesma carcaça, com um motor um pouquinho mais forte ou um pouquinho mais fraco e com uma lâmina diferente. É uma coisa que me incomoda um pouco na Wall. É uma marca boa, tem boas máquinas, enfim, mas não tem nada de novo, assim, é sempre a mesma máquina, vai ter um grande lançamento e vem a mesma máquina só com uma carcaça diferente, uma lâmina diferente e trabalha um pouquinho mais na abertura. Mas ainda assim, para mim, a Legend é superior no meu estilo de trabalho que a Magic Clip e que a Super Taper. Resumindo, a Legend tem 307 gramas, uma máquina leve, 6.200 RPM, uma máquina forte, 1h30 de autonomia, uma alavanca que abre 0,5 e vem com uma lâmina fade, porém, diferente da Magic Clip, a lâmina interna, a lâmina móvel, não é microserrilhada. É um problema se você quer uma máquina que zere mais, que deixe mais precisa, porém,
é um facilitador se você quer cortar cabelo com mais facilidade, porque aquelas micro serrilhas tornam a lâmina da Magic Clip muito parecida com uma lâmina de máquina de acabamento. E uma máquina de acabamento sofre para pegar mais cabelo, cabelo mais grosso, cabelo molhado. E é uma facilidade da Legend. A Legend, por ser uma lâmina simples, padrão wall de lâmina móvel, é uma lâmina que vai cortar muito mais fácil e em função ainda mais do motor dela ser um pouquinho mais forte do que as outras duas, vai facilitar num corte com mais quantidade de cabelo ou com cabelo úmido, que normalmente é uma dificuldade de máquinas mais fracas, de rotação mais fraca. Então, a Legend é minha terceira máquina preferida durante esses 8 anos de barbearia. E o meu top 2 é aberto com a queridinha do momento, a JRL. JRL é bem tênue ali a diferença dessa máquina para a máquina que para mim é a minha preferida, mas eu vou apresentar alguns detalhes dela, depois apresento da outra máquina, vocês vão entender por que eu gosto mais de uma em relação à outra. A JRL, o principal diferencial para mim dela, a autonomia que ela entrega. Ela entrega 240 minutos de autonomia. Para vocês terem ideia, isso é 2,5 vezes o que as outras máquinas da Wall, que eu mostrei aqui, entregam. Por que eu falo tanto da Wall? Porque é a mais conhecida, pelo menos aqui no Brasil, que a maioria das pessoas tem. Então vai ser sempre o meu referencial de comparação. Além disso, a JRL tem dois níveis de velocidade e já no primeiro nível é absurdo. O primeiro nível de velocidade dela já entrega 6.200 RPM, que é a mesma coisa que a Legend, que é a máquina mais forte que eu mostrei aqui da Wall. O segundo nível de RPM entrega 6.800, então é uma máquina muito forte. Um dos diferenciais que para mim, que eu gosto muito, é a catraca, esse barulhinho aqui, ó. Eu gosto muito de ter a precisão de que nível eu estou trabalhando quando eu estou trabalhando a graduação, para tirar a marca, enfim. Então, eu gosto de máquinas que tem catraca, gosto de máquinas fortes e gosto de máquinas com abertura de lâmina. E essa aqui é mais uma máquina que tem uma grande abertura de lâmina, ela tem 0,7 de abertura. Então, é uma abertura maior do que a Super Taper, por exemplo, e do que a Magic Clip. É uma abertura igual à da Legend, porém com muito mais força, com muito mais torque e com muito mais autonomia. É uma lâmina standard, a lâmina dessa máquina é standard. Se você comparar com um padrão wall, ela fica entre uma lâmina fade e entre uma lâmina taper. Ela tem diferenciação, tem duas cores de máquina, essa aqui é a dourada e tem a outra que ela é a prateada. A lâmina dourada da JRL é como se fosse a lâmina fade deles. E a lâmina prateada é como se fosse a lâmina taper. A diferença é mínima ali no formato do degrau, da lâmina móvel, na grossura ali que muda alguns milímetros, mas é basicamente o mesmo formato de lâmina que eles colocam aqui como standard. Essa lâmina standard, como eu já falei, se for comparar com a wall, ela não é tão côncava como uma lâmina taper, mas também não é tão lisa como uma lâmina fade. Ela é um meio termo e para mim esse meio termo foi bem ajustado, ficou muito bom. E por esses diferenciais em relação às outras máquinas, que é o quê? Duas regulagens de velocidade, uma autonomia absurda, catraca na alavanca, abertura de 0,7, uma abertura um pouco maior, torna para mim essa máquina a minha segunda melhor máquina durante esses 8 anos de barbearia com a qual eu já trabalhei. É uma máquina incrível, é a queridinha do momento não à toa, porque ela realmente entrega muito, para mim é muito superior, principalmente às máquinas da Wall, mas é uma questão de gosto e para mim é a segunda melhor máquina com a qual eu trabalhei durante esses 8 anos, é a JRL. E por fim, a melhor máquina para mim durante esses 8 anos foi a última máquina que eu comprei. Estava muito curioso, via muita galera usando, principalmente na gringa, essa máquina, queria ter ela e me surpreendeu muito, tanto que é a máquina que eu uso no meu dia a dia. A minha máquina preferida é a Babyliss Low Pro FX. Quais os diferenciais dessa máquina, porque eu gosto tanto dela? Primeiro, é uma máquina forte, 6.800 RPM, é a mesma força que a JRL entrega no segundo estágio de velocidade, então é uma máquina super forte. Ela é uma máquina um pouquinho mais pesada, ela tem 338 gramas, então ela é mais pesada que a Super Taper, mais pesada que a Magic Clip, mais pesada que a JRL, mas eu não me importo, porque não é um peso que chega a me incomodar. Outro detalhe que para mim é um diferencial absurdo dessa máquina, a ergonomia dela. Você tem aqui a empunhadura na parte de trás, tem essa regiãozinha aqui mais côncava, você coloca o dedão aqui, ela fica totalmente presa na sua mão. Ela é uma máquina pequena que você praticamente envolve toda ela com a tua mão. Então, para mim, ela é perfeita nessa questão de pegada, alavanca aqui. Um detalhe dela que deixa um pouquinho a desejar, mas ainda assim é superior às outras máquinas da Wall, por exemplo, é a autonomia. Ela tem 150 minutos de autonomia, então é uma autonomia
menor do que a JRL, que é para mim a máquina que eu conheço que tem mais autonomia. Porém, ainda assim é uma autonomia ótima, você tem bom tempo de trabalho, você tem uma boa pegada, uma boa empunhadura, tem alavanca de catraca, que é um diferencial para mim. Eu gosto muito de ter a perfeita precisão ali de que altura de máquina eu estou trabalhando, então a catraca para mim faz um diferencial tremendo. O único detalhe dessa máquina que para mim deixaria ela assim, ó, perfeita, assim, não teria nem dúvida de que eu testaria outra máquina, é a abertura dela, porque ela tem uma abertura de 0,5, que é a mesma abertura das máquinas da Wall, e eu prefiro máquinas que têm uma abertura um pouquinho maior. Porém, todos esses outros detalhes que ela entrega, que é a questão da ergonomia, a alavanca catracada, o torque, o RPM, a autonomia dela ser maior do que a maioria das máquinas. A lâmina dela, apesar de ser fade, que é uma lâmina que eu não gosto tanto, ela não é aquele fade esticado no fim. Normalmente as máquinas vêm reta e aí é totalmente esticada até a ponta. Tem uma curvinha totalmente esticada até a ponta. Ela não, ela tem umas ranhuras aqui na parte plana e só no final ela é reta. Então eu consigo utilizar as costas da máquina dela da mesma forma que eu utilizaria uma lâmina taper. Além disso, ela não tem micro serrilhas, eu não gosto de máquina que apanha para cortar cabelo grosso ou cabelo molhado, então a lâmina móvel dela, por não ter micro serrilhas igual a Magic Clip, por exemplo, ela tem um corte muito mais fluido, muito mais preciso. Enfim, é uma máquina incrível, é a minha máquina preferida. Então, se alguém me dissesse, Alexandre, eu quero investir, tenho grana, quero investir numa máquina top já, nível Pro, e que eu não vai me arrepender. Babyliss Pro, com certeza vai ser uma máquina que vai te entregar torque, autonomia, força, ergonomia. Para mim, não tem erro essa máquina, tanto essa como a JRL. Seriam os top 2 assim, de máquinas que eu indicaria. Espero que tenha ajudado essa lista a vocês, pelo menos, elucidar um pouco que máquina eu compro, se eu quero investir um pouco mais. Já fica mais nítido ali para vocês qual a diferença. Uma entrega algo mais zerado, outra entrega mais força, outra entrega mais autonomia, outra máquina tem uma empunhadura melhor, outra máquina é um custo-benefício um pouquinho melhor. E aí eu deixo para vocês decidir aí dessas top 6, dessas 6 máquinas que eu mostrei aqui, qual que pro estilo de vocês, pro estilo de trabalho de vocês, vai se adequar melhor. Então esse é o nosso top 6 de máquinas, mas também quero deixar uma dica para vocês, porque até agora eu falei só de máquinas, modelos de máquinas que tem um custo um pouquinho maior. Então se você ainda não tem essa grana para investir, quer uma dica de marcas de máquinas que vão te entregar também um bom resultado, tanto de autonomia como de corte, e com um preço bem mais acessível, é a WMark, que tem máquinas incríveis e tem um padrão parecido com o da Wall, tanto de pente como de formato de máquina. Então se você está acostumado com o Wall, quer investir numa máquina, mas não tem tanta grana, ou está iniciando na barbearia e todo mundo te diz que é para comprar uma máquina da Wall e tal, e você quer algo parecido com isso, mas não tem essa grana ainda, a WMark é com certeza uma marca que você vai encontrar máquinas com o mesmo padrão da Wall, e às vezes até melhor, e que tem o diferencial da WMark é que ela sempre está entregando coisa nova, modelo de máquina novo, com diferencial novo, tanto máquina catracada, máquina com recuo, máquina com uma bateria com uma duração maior. Se vocês quiserem, me mandem aqui nos comentários que eu faço um vídeo específico sobre máquinas da WMark que eu indicaria a compra. Mas é uma marca que tem um custo-benefício maior, você vai pagar um pouquinho menos e vai ter uma máquina boa. E é muito fácil de encontrar. Pode comprar tanto no Mercado Livre como no AliExpress. Tem boas referências de pessoas que já usaram que recomendam essa marca. A segunda marca de máquina que eu também indico é a MedShow. Se você nunca ouviu falar dessa marca, te indico a pesquisar sobre. Principalmente no AliExpress você vai encontrar bastante coisa dessa marca. Por que eu indico ela? Porque dentro do meu top 2 tinha a JRL. E a MedShow, ela é construída praticamente com os mesmos componentes, tanto que o kit que vem junto com a MedShow é o mesmo kit que vem junto com a JRL. Então são de fábricas irmãs, digamos assim. O mesmo padrão de lâmina, o mesmo padrão de motor, o mesmo padrão de máquina. Só o formato da máquina que é diferente. O formato das MedShow, das máquinas da MedShow, na sua maioria são parecidos com os formatos da Babyliss, aquela máquina mais arredondada e comprida. Então eu indicaria essas duas marcas. A MedShow se você quer algo parecido com a JRL e a WMark se você quer algo parecido com o padrão Wall de máquina. E então é isso, pessoal. Esse é o meu top 6 de máquinas. Esse é o meu top 6, escutem isso, meu top 6 pessoal, pro meu gosto, pro meu estilo de trabalho,
mas todas as 6 máquinas que eu mostrei aqui são excelentes máquinas para você começar se você já tem uma grana e quer investir um pouco mais, com exceção da Super Taper, que ela é até um pouquinho mais em conta para você iniciar, digamos, sua primeira máquina. As duas marcas que eu falei, que é a MedShow e a WMark, são máquinas um pouquinho mais em conta, mas também com uma qualidade muito boa, máquinas fáceis de encontrar tanto no Mercado Livre como no AliExpress. Shopee tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque a Shopee entrega muita réplica, então tem que ter um vendedor de confiança, só compre se você já conhece alguém que já comprou por ali, mas no Shopee você também vai encontrar essas marcas. E se você quer algo específico sobre uma máquina, com mais detalhes, ou sobre alguma marca, ou quer uma indicação, quer uma lista também de máquinas de custo-benefício, máquinas baratas, já sabe, né? Deixa aqui nos comentários. Todo comentário é uma crítica construtiva para a gente melhorar o que a gente vai entregar aqui para vocês no canal e também uma dica para próximos conteúdos de vídeo. Beleza? Não esquece, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte ele. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Se você ainda não ativou o sininho, ativa. Tudo isso vai ajudar a gente a aumentar a visualização aqui do canal, a entregar o conteúdo para mais pessoas e nos ajuda a crescer. De certa forma, é o teu pagamento por esse conteúdo grátis que a gente está trazendo toda semana. Beleza? Conto com você para o próximo vídeo, na próxima terça. O vídeo de hoje fica por aqui. Um abraço e até semana que vem.